Olá, tudo bem? Vamos lá para a primeira aula da nossa sequência. A gente precisa de tornar esse mercado de loteamento ainda mais fortes, né? Muitas pessoas entram nele porque às vezes tem uma propriedade, às vezes tem um imóvel em determinada cidade, às vezes é uma herança, como em boa parte das questões é herança de famílias. E o que acontece de mais interessante nessas questões, né? Como que tudo se inicia? Como que começa o desenvolvimento de uma parceria, né? E às vezes algumas pessoas entram no mercado, claro que tem grandes empresas que têm muito mais maturidade e sabem trabalhar esse modelo de negócio, criam um modelo de negócio específico e esse modelo de negócio com certeza vai perenizando, mas como eu contei para vocês na história, né, por que as empresas fracassam, muitas dessas grandes empresas se perdem ao longo do caminho porque a complexidade é muito grande. A complexidade de desenvolver loteamentos no Brasil, em outros países eu não sei, mas no Brasil é muito grande. Então, eu vou trazer isso daqui, essas aulas, com o objetivo único e exclusivo da gente realmente fortalecer o setor, trazer essa consultoria para vocês. É claro que eu estou aqui, quando eu decidi não só trabalhar na minha empresa e decidi ajudar os loteadores, dar essa consultoria com base na minha experiência para os loteadores no Brasil, para as loteadoras, é com esse objetivo, é de fortalecer o mercado. Então, onde que tudo começa? Né? Eu estou com o meu roteiro aqui, você sabe, no papel, então é interessante. Devo primeiro tomar uma decisão de montar um time de captação ativa ou não? Bom, eu aprendi uma frase que é o seguinte: quem realmente sabe o melhor negócio para a sua empresa é você. É você que é o dono, é você que é o CEO. Eu já vi empresas, né, que tinham time de captação ativa, como eu falei com vocês na aula anterior. Tinha arquiteto, tinha engenheiro que às vezes olhava estruturas, pontes, né, engenheiro de obras de arte, tinha comercial. Eles chamam isso às vezes de fazer o movimento charrete. Cara, isso funciona? Na minha visão, isso não funciona. Isso é um custo elevadíssimo dentro de uma enloteadora, né? E você vai começar a buscar ao longo do Brasil, né, ao longo às vezes da sua região, como algumas empresas começam sempre na sua região de ataque e ali às vezes começam a ir para tal, aí atravessa a fronteira. Eu, por exemplo, fui trabalhar no Nordeste e chega lá no Nordeste é uma cultura completamente diferente. Como que esse negócio do Nordeste chegou? Então sempre foi por meio de um sócio que eu tive lá, que teve a capacidade de identificar o negócio. E aí, com base nisso, a gente foi tomando as decisões. Mas o pior erro que você pode ter certeza, é você montar uma equipe de captação ativa ao longo do Brasil e começar a ter aquele custo altíssimo performando para poder captar negócio. Você pode ter certeza que esse custo ele vai ser somado mês a mês e ao chegar na aprovação final do produto, você já está ali dentro com 3, 4 milhões de capital exposto. Sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque você às vezes recebeu um equity, né? Porque às vezes você recebeu um aporte de algum sócio, de um investidor. Não, pode ir, eu vou colocar 1 milhão aqui. Aí o que acontece? Essa flexibilidade, né? Às vezes essa busca ativa por negócio, tá? Eu não estou falando para você ser passivo, não, tá? Eu estou querendo falar com que o dono da empresa, o CEO da empresa, é o cara que tem que identificar os melhores negócios para ele, para sua empresa. Não adianta você chegar e sair querendo o mundo para poder perder esse foco, montar uma estrutura robusta, que isso não vai dar certo. Você pode ter certeza.
E aí você chega, começa a negociar com os permutantes. Eu vou falar um pouco de permuta física aqui, de permuta física, de permuta financeira, e vou dar um modelo de distribuição que, na minha visão, é o que mais funciona. Ele é delicado ao tratar com terrenistas, sim, mas ele é o que mais funciona. Então, na sequência, você acaba fazendo com que a busca por aquele terreno se torne tão grande, né, que você começa a colocar dinheiro. Então, às vezes lá, nossa, o terreno é maravilhoso, na cidade pujante, que está dentro do perímetro urbano, na zona urbana, chega lá, o cara fala assim, não, eu quero 3 milhões de aporte para poder começar o negócio. Então, ou seja, você começou com o custo de captação ativa, pagando salários de arquitetos, de comerciais, né, de gerentes comerciais, pagando salário de engenheiros, pagando salário de analista de mercado, fazendo pesquisa, tá? Que nós vamos falar aqui na sequência sobre a pesquisa, vou dar um case interessantíssimo de pesquisa. Depois, fazendo a pesquisa, fazendo a aprovação, dependendo do produto, se for o AAA, classe A, gastando um custo com arquitetos caríssimos, pagando taxas grandes de aprovação, porque muitos municípios cobram, tá? E às vezes negociando acessos, tá? Às vezes você tem que chegar naquele empreendimento, você passa em 2 terrenos vizinhos, você tem que negociar. Então, ou seja, quando você começa o empreendimento, quando você começa a ter o registro para poder vender, você já está ali com 3 a 4 milhões de exposição de caixa. Então, ou seja, você já começou com 3 a 4 milhões de exposição de caixa e o seu custo operacional moendo. Então, aí você vem, tá? Faz essa conta e chega para um permutante e fala assim, não, qual que é o tamanho da sua gleba? Ah, dá 40 hectares, 400 mil metros. Tá bom, 400 mil metros. Isso eu estou falando aqui dentro da visão que eu tenho de conhecimento. Vamos ter uma base aqui, porque você tem que ter um feeling, né, para poder tomar a decisão até o ponto de partir para as tomadas de decisões mais minuciosas, né? Eu falo assim, para você poder saber qual o resultado que aquele empreendimento tem, né? Porque eu falei quando eu conto a minha história, que saber o lucro é extremamente importante, não o VGV, ter uma ideia muito próxima da realidade do custo, né? A gente vai depois falar de custo, mas nessa sequência você ter uma percepção de qual que é o lucro que você teria. E você tem que buscar esse lucro direto. Então, ou seja, você já começa a incorporação fazendo uma pequena projeção. Nesses 400 mil metros, eu vou ter aqui 400 lotes de 450 metros. Isso é a conta que muitos fazem erroneamente. Isso é a conta que muitos fazem. E o custo operacional moendo lá, a equipe lá trabalhando, fazendo cafezinho, pegando avião, às vezes classe executiva, alugando carro executivo e vai, e tora o pau. E aí pega esses 450 metros, você vai lá e multiplica isso por você multiplica isso por um valor de metro quadrado, tá? Você multiplica isso por um valor de metro quadrado. Esse valor de metro quadrado, você chega numa previsão de VGV, certo? Você chega numa previsão de VGV. E aí, algumas empresas vão lá, tratam esse valor, coloquem uma planilha de viabilidade financeira e aí toma a decisão de fechar o negócio. Então, aí toma para o cara os 2, 3 milhões que ele pediu de aporte, a equipe está lá consumindo um custo fixo operacional de 50 mil por mês, né? E aí você vai lá e começa a pagar os projetos e aprovação. Então, ou seja, 4 milhões negativo antes de ter as aprovações. Como eu falei na história anterior, as aprovações demandam muito tempo? Demandam. Então, ou seja, você já pensou o que 4 milhões, e às vezes esses 3 milhões de aporte entra como antecipação de lucro, tá? Antecipação de lucro. Isso acontece direto. Eu estou querendo é que você entenda o melhor negócio a ser feito para a gente consolidar o mercado e ter realmente empreendimentos saudáveis e empresas saudáveis. Então você entra com esses 4 milhões já.
como empréstimo. Muitas vezes o terrenista às vezes não aceita isso como empréstimo, sim como antecipação de lucro. Então, ou seja, a hora que o empreendimento começa a faturar, ele deixa de receber esses 3 milhões de aporte que ele ganhou. Às vezes vai lá, você põe uma taxa de 0,5%, né, ao mês, e aí você negocia com ele. Quando você começa a aprovação, você leva aqui 2 anos mínimo, 2 anos mínimo, nem um dia a menos. Por quê? Porque a gente tem o processo, a complexidade do processo. Quando a gente começar a falar de aprovação, em algumas aulas a gente vai ter essa consciência. Então, quando você entra com esses 4 milhões, desses 2 anos, esse dinheiro aqui está se descapitalizando e você está gastando muito mais com a aprovação. Então, se você tem um empreendimento AAA, você vai lá e vai contratar um arquiteto caro, o arquiteto caro vai cobrar aí 500, 600 mil para poder fazer um projeto, e aí depois você tem ainda a empresa de engenharia para fazer os estudos complementares, para fazer os projetos, os estudos ambientais, as taxas da prefeitura, ou seja, você vai morrer aí mais 1 milhão, 1 milhão e meio. Se você tiver muita atenção aos custos, tá? Muita atenção aos custos. E aí, algumas empresas pequenas, tá? Algumas empresas pequenas, é interessante porque eu fiz isso, tá? E eu tenho uma pessoa do meu lado que ela fala assim, não faça isso mais. Por quê? Porque às vezes a gente tem a impressão que a permuta, a troca de lote por serviço é um benefício, tá? E não é. Por quê? Porque você vai ter o custo do mesmo jeito. O custo é 1 milhão e meio de aprovação, mais 4 milhões que você teve de custo e aporte com o cara, certo? E aí, esse 1 milhão e meio, o cara vai lá e pega, às vezes, 3 mil metros quadrados ou 10 lotes, tá? Para poder, ou 5% para poder fazer essa aprovação. Cara, no final, esses 5%, esses 10 lotes, isso às vezes pode ser o seu lucro no empreendimento. Se você não souber trabalhar. Por quê? Porque você planeja um lucro, às vezes, eu vou ter um lucro de 40 milhões, num período, às vezes, de 80, 100 meses. Isso a valor presente representa quanto? Isso mês a mês representa quanto no seu caixa? Né? Então você vai ter que começar a tomar manobras arriscadas de securitização, de antecipação, de pedir empréstimo, que é um risco danado, para você começar a alavancar as obras do empreendimento. E você já sai com menos 5% ou 10 lotes ou uma permuta. Eu estou gravando de celular, né? Depois, aos poucos, eu vou aprendendo e vou gravar de celular, de um celular específico. E aí, o que acontece? Com esses 2 anos de custo que a gente tem ao processo, tá? Com esses 2 anos que a gente tem de custo no processo, você já incorreu aqui em quase 5 milhões e meio. Tá? Então é 1 milhão e meio de projeto, mais 4 milhões de custos e aporte que você deu no negócio. Então, ou seja, você joga na sua curva de início aí 5 milhões e meio. Beleza, tá? Tá aí. Esse é um alerta que eu faço para vocês. Cara, quando eu vou chegar para um cara, eu não pego o negócio. Primeira coisa, eu não tenho equipe interna, porque eu sei que negócio bom sempre vai chegar. Sempre. É interessantíssimo, porque o seu relacionamento, os corretores que trabalham com você, as empresas que trabalham com você, as pessoas que trabalham vão sempre trazer negócio para você. E você vai sempre tá sempre olhando negócio. Você não tem que ficar olhando negócio demais, não, porque a empresa de muito negócio, ela não realiza. Ela sempre tem foco em land bank. E às vezes as securitizadoras perguntam isso, quanto que é o seu land bank? Aí vai lá, eu tenho 600 milhões em land bank. Que ótimo. E realizado. Eu tenho aqui 2 negócios. Isso não adianta nada. Isso é fato. Você precisa de ter dentro da sua empresa empreendimentos performados. Empreendimentos performados. A falsa ilusão
a falsa ilusão que você vende para um fundo imobiliário, que você vende para qualquer empresa de investimentos, que um land bank é um ativo que você tem, às vezes, no seu balanço. Ele é super complexo para se realizar. Isso é um grande problema. Pegar dinheiro para poder realizar, comprar land bank, você esquece. Porque junto com o land bank vem problema de relacionamento com terrenistas, problema de relacionamento com órgãos de aprovação, problema de relacionamento com os envolvidos no processo, com os corretores que captaram. Então você tem que saber tudo isso que está acontecendo. Inclusive depois a gente vai falar dessa captação também, que é importante a gente saber disso, tá? Então, preste muita atenção, tá? Preste muita atenção se você deve ou não montar um time de captação. Será que isso realmente vai trazer algum benefício factível para você? Você vai lá, você vai colocar o seu aporte, você vai colocar o seu time operacional de captação, aquele time vai tratar o dado, aí você vai chegar lá e fala assim, nossa, esse empreendimento eu vou ter 30 milhões de VGV e toma a decisão. Muitas vezes o dono nem vai lá ver o empreendimento, nem participa, e aí acaba que o custo começa com 5 milhões negativo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, preste atenção nessa questão. O que acontece? Muitas empresas de captação de negócio têm corretores especializados em captação de negócio, certo? Essa captação, ela tem uma comissão, tá? Ela tem uma comissão. Essa comissão, ela precisa ser analisada muito minuciosamente. Ela varia de 1, 2, e eu já vi gente vendendo uma estratégia comercial, eu já vi pessoas vendendo uma estratégia comercial de um empreendimento, cobrando 5%. Ou seja, é menos 5% do seu lucro. Então, às vezes, é o negócio seguinte, eu te agradeço e não quero, em nenhuma hipótese, captar esse empreendimento. Se essa é a condição, vai em outra empresa. E por quê? Porque isso começa o empreendimento a não tornar-se saudável desde o princípio. Isso começa a ter problema desde o início. Você começa com 5 milhões negativo, você começa com taxa de captação alta e você começa com seu lucro reduzido. E você começa ainda sabendo que a complexidade da aprovação é um grande gargalo. Então você, igual eu fui fazer, eu só captei negócio fora de Minas Gerais porque eu tinha um sócio específico que cuidava dessa parte lá. Porque é muito delicado você cuidar da aprovação em locais distantes do seu dia a dia que você está acostumado. Se você não tiver a flexibilidade, não tiver o foco e não tiver a logística necessária, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu falo isso também pelo fato da gente estar captando alguns terrenos na Bahia. Tem as suas particularidades do local. Tem as suas questões que você precisa olhar das aprovações. Tem a questão da cultura local. E isso é muito diferente do que você está acostumado. Cada lugar tem uma cultura. Então, às vezes, é mais inteligente você saber primeiro captar um negócio quando você resolver sair do seu local natural de atuação. Como eu falei, eu sou de Belo Horizonte. É mais fácil eu estar captando aqui na região até 300, 400 quilômetros daqui, em que eu tenho facilidade de buscar negócio, em que eu sei olhar negócio, em que eu tenho facilidade de levar as pessoas que estão envolvidas comigo no processo para poder dar a opinião também, do que simplesmente eu falar, eu vou fechar negócio na Bahia inteiro. Tem que ter muita atenção, tem que começar devagar, tem que começar aos poucos, porque se um der errado, deu um errado. Isso sempre acontece. De 10 empreendimentos que você tem performando, às vezes 2 dão errado. Entende? Então tem que ter muita atenção nisso.
Porque você não pode esquecer que você lida com mais de 50 pessoas no processo. O que o sócio terrenista, ele é uma pessoa que é importante no processo e que às vezes ele tem a cultura local, mas que é uma pessoa também que você precisa de ter um relacionamento muito estreito. E quanto maior isso, menor o relacionamento, mais difícil fica o relacionamento. Então, quando você pensar nessa captação, analise junto no seu lucro. Não é só uma planilha de Excel que vai fazer você ter essa viabilidade. Gente, eu quero falar com vocês uma questão interessante. No interior de Minas Gerais, aqui, no sul de Minas, eu conheci uma empresa e conheço, né? São duas pessoas que fazem parte dela. Eu escutei do mercado falando assim, cara, esses caras estão com 30 empreendimentos já. Às vezes para o corretor de imóvel local, às vezes para o mercado local, fala assim, nossa, o cara está milionário, o loteador está milionário. E a empresa é nova, a empresa é jovem. A empresa é jovem. Eu falo de verdade, cara, fica atento. Fique atento. Porque a gente às vezes tem dificuldade de cuidar de 5 negócios. Imagina 30. Porque o custo é o mesmo, o dinheiro é o mesmo, as negociações variam. É muito difícil você ter um modelo de negócio específico que lhe atenda. Você precisa de ter uma capacidade financeira muito forte e às vezes você vai colocar aporte nas coisas para poder falar assim, não, eu quero um modelo de 70-30. 70% para o incorporador, 30% para o terrenista, certo? Eu quero um modelo de 70-30. E aí o que acontece? Você vai lá para manter esse modelo de negócio seu e o cara fala, não, eu faço 70-30, mas você me dá 5 milhões de aporte. Ou seja, vai começar com 6 milhões, 7 milhões negativo, porque tem um custo de aprovação. E às vezes a pessoa, como está no dia a dia, ela faz muito pouco conta de dinheiro. Gente, eu já vi grandes empreendedores enormes passarem por grandes dificuldades por abrir grandes loteamentos sem ter o conhecimento, sem ter o know-how, sem ter as pessoas certas. E eu já vi, não são pequenas pessoas, são grandes empresas, como eu contei para vocês na última aula. Então, eu demandei aqui um tempo para poder falar dessa questão de devo ter um time de captação de negócio ou não. Por que eu devo ou não? Muita atenção nisso. É melhor ter poucos negócios e negócios ativos do que ter um land bank enorme e pouca liquidez e muito problema de relacionamento com diversas pessoas envolvidas. Tá ok? Outra pergunta normal e natural: qual os melhores canais de negociação para prospecção de negócios? Cara, o seu relacionamento, o seu entrosamento com o mercado imobiliário. Às vezes você vai, como aqui a gente tem empreendimentos em Tiradentes, em Ouro Preto, tem fora daqui, tem em Lagoa Santa. Então, esse relacionamento, ele é o suficiente para que você consiga captar novos negócios. Às vezes a empresa que está coordenando suas vendas, às vezes a empresa que está fazendo a aprovação para você estreita um relacionamento com elas. Por que ela vai me passar e por que ela não vai me passar? Às vezes você conhece alguma pessoa, como é meu caso, tem um cara que eu trabalho com ele na Bahia, e assim, são 2 anos de relacionamento, tá? E é um ensinamento que eu faço com essa pessoa, tá? É um ensinamento dia a dia para que essa pessoa entenda as dificuldades do mercado de loteamentos. Por quê? Porque é muito complexo. Às vezes, assim, aparece muito negócio para esses captadores de negócio. Muitos. E às vezes alguns deles chegam assim, cara, eu montei um plano para você comercial estratégico e esse plano comercial estratégico eu quero 5% para poder te passar esse negócio.
cara, já é menos 5% no lucro. Já é menos 5% no seu resultado que você vai ter para manter a sua empresa. E não esquece que eu falei na última aula, a gente vai falar do custo operacional da empresa também não. Quanto maior, você lembra do case que eu contei para vocês lá da empresa lá no Itaim Bibi, né? Vocês lembram do case? 2 andares corridos, o custo só de locação desses andares era mais de 50 mil. Todos os setores internalizados, mais de 150 funcionários. Final de ano postava foto linda, com 300 pessoas trabalhando, fora os colaboradores da obra, terceirizados indiretos. Essa conta nunca ia fechar e nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Então, você precisa de utilizar os seus canais de captação para poder receber negócios e vai olhar minuciosamente. Seja muito ponderado na tomada de decisão. Não existe negócio formatado. Ah, eu tenho um modelo de 70, 30. Eu tenho um modelo de 65, 35. Eu tenho um modelo de 60% para a incorporação, 40% para o terrenista. Esquece, cada negócio tem a sua particularidade. Cada negócio tem a sua particularidade. E é mais interessante você não ter esse modelo específico. Porque como cada negócio tem a sua particularidade, você precisa moldar-se a cada negócio. E nós vamos entrar aqui falando sobre os modelos os modelos de negociação, de permutas. Então você precisa saber que cada negócio tem a sua particularidade. Isso é fato. Então não pense em momento nenhum que ter um modelo específico de entrar em negócio seja vantagem, e não é vantagem nenhuma. Vai ter negócio que você vai chegar a fazer com 40, vai ter negócio que você vai fazer com 45, vai ter negócio que você vai fazer a 32 e vai ter negócio que você vai fazer até, às vezes, em 50%. Eu já vi casos que me falaram de uma permuta no Espírito Santo, na Grande Vitória, em que o incorporador ficou com 40% e o terrenista ficou com 60%. Isso é saudável? Né? Será que ele pensou em tudo isso aqui que está acontecendo? Porque numa sociedade, se não tiver o equilíbrio, o negócio não sustenta. Não, às vezes o cara fala assim, não, ele conseguiu entregar a obra, conseguiu entregar o bem. Maravilha, mas se a incorporadora não tiver lucro, ela não consegue perdurar, ué. Então não adianta. Se ela planejou um lucro de 100 e tem um lucro de 3, tá errado. Muita atenção no medir o lucro. E sempre entenda cada negócio. Uma das coisas que eu adoro fazer é orientar empreendedores na tomada de decisão para fechar negócios. Sabe? Porque eu vejo que tem muito erro nessas tomadas de decisão. Eu mesmo erro muito. Sabe? Então precisa de ter muita atenção nisso. A experiência que eu já passei, ela me fez entender, inclusive dessas outras empresas que eu vivenciei da cozinha, ela me fez ter essa capacidade de enxergar que cada negócio tem a sua particularidade, que a gente tem uma série de variáveis antes do negócio sair do papel. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção para que você não cometa os mesmos erros, tá? Aí, o que acontece? Você chega lá com a sua percepção e vai captar um negócio, captou um negócio, você consegue chegar na prefeitura, tá? E falar assim, na prefeitura, nos órgãos envolvidos, às vezes no cartório de registro local, às vezes, se for uma região metropolitana, no órgão de regulamentação metropolitano, às vezes nas empresas de saneamento, nos órgãos ambientais, às vezes municipais, às vezes estaduais, talvez federais, você consegue
saber todos os passos que você vai sair burocrático antes dessa negociação? Não. Nunca vi isso. E se alguém te falar isso, essa pessoa tem que rever a sua questão. Porque o seu time de captação, ele está ali no escritório, certo? Ele vai lá, pega o telefone, entra em contato com os órgãos, pega lá uma diretriz básica antes de fechar o negócio para saber das dificuldades, tá? Aí vai lá, faz às vezes uma pesquisa, a pesquisa aponta que tem tantos empreendimentos já aprovados na cidade, às vezes tem uma facilidade de aprovação. Eu tenho um município aqui no sul de Minas Gerais em que eu entendia isso também, tá? Fiz isso. Não, aqui eu comando, aqui quem manda aqui sou eu que sou terrenista, quem faz essa coisa acontecer sou eu. Aí você vai, às vezes, pede uma opinião no cartório e tal. Cara, tem 1 ano e meio, 2 anos, não adianta. Cada passo, ele pode ter uma noção básica antes de começar. Uma noção. Mas você vai saber cada passo no dia a dia. E eu vou te falar uma coisa, é a melhor coisa do negócio. É o insight que eu mais valorizo para você. Aproveita o dia a dia da aprovação. Aproveita, porque você vai estar lá na cidade, vai encontrar com os players da aprovação, vai vivenciar o mercado local. Às vezes, uma vez no mês você vai estar lá. Você vai sentir como que o mercado local funciona. Você, às vezes, vai conversando com corretores que vão fazer parte. Você, às vezes, vai conversando com as pessoas que podem te ajudar em determinados aspectos, às vezes, de obra. Você vai criando a confiança necessária para que o empreendimento se sustente ao longo do processo. Você cria essa realidade para você. Agora, quando você coloca um time de captação com um custo altíssimo, essas pessoas vão te passar e você vai deixar, às vezes, lá. Eu te falo, não abro mão em nenhum aspecto de estar participando da construção das etapas de aprovação dos empreendimentos. Não abro. Sabe por quê? Porque eu sei das dificuldades que acontecem. Eu sei. Eu sei das dificuldades que aparecem. Hora que eu vou conversar com o cara do cartório, que às vezes chega aí no meio do caminho, eu preciso de fazer uma retificação diária dentro do projeto, ou eu preciso de fazer um desmembramento, ou eu preciso fazer uma unificação de matrícula. Ali eu tenho uma pequena ideia de como será o registro do meu loteamento. Ali eu tenho uma pequena ideia. Porque eu já analisei a matrícula, muita gente chega lá, não, manda a matrícula, a certidão de ônus antes de fechar o negócio. A certidão de ônus reais, certidão vintenária. Tá, mas a hora que você vai fazer o levantamento planeotimétrico, que é lá na frente, essa matrícula está completamente desatualizada. O perímetro está todo com problema, então você começa a enfrentar problemas. Então, gente, saiba disso, é uma noção. Se alguém te falar assim que eu fiz uma pesquisa que a facilidade de aprovação é grande, porque tem muito empreendimento na cidade, esquece. Isso não é real. Eu já vivenciei isso. Muda a gestão, muda tudo. De um ano para o outro, um prefeito sai, entra uma nova equipe, muda tudo. Cada um traz uma forma de aprovação. E nunca existe, posso estar enganado em outros estados, uma sequência lógica. Por quê? Porque a hora que o cara começa na sequência, entra um outro projeto aqui, que é a prioridade do município, o cara vai lá, pega esse projeto e passa na frente sem dó. E não adianta você pedir, não. Já passou, já foi. Nenhum município que eu trabalho, nenhum que eu dou consultoria para as pessoas, nenhum eu vi esse processo ser claro. Nenhum. Cada órgão ambiental analisa seu processo de uma forma. Cada órgão ambiental analisa o seu processo de uma forma.
Põe isso na sua cabeça. Cada prefeitura analisa o seu processo de uma forma. Cara, eu já vi prefeitura criar uma comissão de loteamento. Para que isso? Porque envolve fazenda, Secretaria de Finanças, envolve patrimônio, envolve meio ambiente, envolve urbanismo, envolve história, envolve um monte de coisas envolvidas. Então, ou seja, não adianta a gente ir contra esse sistema burocrático que nos impede que traz a complexidade para o nosso negócio. Não adianta. Então, esses passos burocráticos, que é uma dica sensacional, vai para o dia a dia. Sai do land banking, sai da negociação com grandes players, sai um pouco da negociação de vendas. Não esquece que nós somos empresa de vendas de lote. Sai e vai construir o seu projeto passo a passo. Isso vai fazer você ter um sucesso enorme, porque você vai ganhar confiança ao longo desse processo. Ponha isso na sua consciência. Tá bom? Fica essa dica aí. Outra coisa. Qual o melhor formato de permuta? Cara, como eu tô tendo essa oportunidade de conversar com você, loteador, que somos também, e eu sou consultor também, eu quero te dar uma dica que, se o mercado entender isso, o mercado inteiro muda. Por quê? Porque modelo de incorporação de edificação, né, ele tem um modelo consolidado e muitas vezes é uma permuta física. Tá? O cara fica com 10% a 15% em unidades, certo? Então todas as outras unidades são utilizadas para pagamento da obra. Todas as outras unidades são utilizadas para pagamento da obra. Chega em loteamento, você começa a fazer a permuta financeira. A famosa permuta financeira. A permuta financeira, o terrenista que já entrou com o seu imóvel, que às vezes ele adquiriu há 10 anos atrás por um valor X, mas que hoje esse imóvel com certeza tem uma valorização desses 10 anos. Ele nunca desvalorizou, pode saber disso, porque imóvel não desvaloriza. Terrenos não desvalorizam, terras, né? E aí você começa a fazer a negociação da permuta financeira. Essa permuta financeira, você começa a distribuir o lucro no momento das primeiras vendas, certo? Então o terrenista está aqui. Eu sei que muitos terrenistas às vezes vão ouvir isso aqui, vão achar ruim com eu falando isso, mas eu preciso de mostrar uma realidade para vocês, tá? Então o terrenista começa a receber a sua participação na permuta financeira e o incorporador começa a receber a sua participação pelo o desenvolvimento aqui, ó. Às vezes o cara gastou 5 milhões inicial, né? Ele começa a receber a sua participação. Ele pode até não dividir o lucro, tá? Ele pode até não dividir o lucro da forma proporcional com você, mas normalmente o que entrou ali dos 100% de vendas, tá? Retira-se ali a comissão, alguns retiram marketing, alguns retiram a gestão de recebível. E o que divide aqui é o percentual do terrenista e o percentual da obra. Quanto mais, eu estou falando isso aqui para a gente fortalecer o mercado, e o terrenista é parte desse mercado, ele precisa de ajudar a fortalecer o mercado também. E eu quero que a gente tenha essa visão, porque a gente precisa de construir loteamentos sólidos, sustentáveis, tá? Sustentáveis do ponto de vista econômico também,
E aí você começa a distribuir esse lucro para o terrenista, tá? Esse terrenista começa a receber o seu dinheiro no início. E você, com o restante, você começa a pagar a obra, certo? Então você vai tirar o seu lucro de algum... Você vai tirar o seu lucro de outros empreendimentos para que você tenha a capacidade de alavancar a obra. Ou senão você vai começar a colocar investidor, você já vai começar a trabalhar com banco, você já vai começar a trabalhar com outros players, você já vai começar a trabalhar com outras formas de aporte financeiro, você vai começar a fazer as permutas que eu tinha te falado, fazer as permutas, né, de troca de lote, de coisa, de carro, essas coisas. Assim, você vai com certeza vai trocar 100 por 90, né? 100% do seu lote, o cara vai dar um desconto, vai te pedir um desconto e você ainda vai ter um preço a mais da obra. Se você tiver o dinheiro à vista, é óbvio que você compra melhor. Então, esse dinheiro que você está fazendo a distribuição, se caso ele fosse convertido integralmente para a obra, fazendo a gestão em conjunto, fazendo uma distribuição desproporcional para a obra, com certeza o empreendimento, o loteamento estaria muito mais sustentável financeiramente. Absolutamente. A questão é que muitas pessoas, muitas incorporadoras, loteadoras, não têm condição de fazer isso porque o terrenista não aceita. A não ser que, vou dar um insight, que ao invés de você ter 70% ou 60% como incorporador, você vai ter uma distribuição menor. Você projeta o custo. Então você fica com menos, mas o dinheiro que entra vai para a obra. E não repassa 100% a integralidade para o terrenista. Eu estou falando isso para a gente tornar cada empreendimento mais sustentável. Eu não estou falando isso para poder desequilibrar as relações. Não, é o contrário. Eu quero que cada empreendimento se sustente. Não tem problema o terrenista receber uma parte em determinados períodos. Faz sentido. Mas o que não pode é você realmente fazer uma distribuição integral dos valores da parte do terrenista, enquanto somente a sua parte vai sendo colocada em obra. Porque o terrenista começa a receber o lucro de uma forma antecipada. O terrenista começa a receber o lucro de uma forma antecipada. E você, com muito menos caixa, você tem que alavancar uma obra caríssima. Então, se você combinar com o terrenista no início, lá na frente não, no fechamento, olha, para nosso negócio é mais saudável eu deixar de ganhar como incorporador, você receber um pouco menos durante o desenvolvimento da obra e a gente deixar mais dinheiro para ser utilizado no fluxo de caixa do empreendimento. Andrei, mas e quando o incorporador ele é dono do seu próprio terreno? Cara, isso é o melhor do mundo. Você vai lá, compra um imóvel, né? Às vezes você tem esse caixa, mas você tem que levar em consideração sim o custo da compra, né? E aí você mesmo vai lá e conduz e faz. Quando você conduz e faz, todo o dinheiro que entra vai para a obra. Né? Todo o dinheiro que entra vai para a obra. E aí, cara, que está o verdadeiro sentido do negócio. Você lembra quando eu falava para vocês dos custos operacionais de uma empresa de Minas, de uma empresa lá de São Paulo? Você lembra quando eu falava com vocês isso? Então, isso é fato. Isso é fato. Quanto maior o seu custo operacional, aprende comigo. O meu erro também foi esse. Eu tinha um custo operacional alto. Então as margens de lucro minha diminuíam muito. Tive que aprender a fazer isso, a reduzir o custo operacional, a reduzir os custos, para que a gente tenha condição de desenvolver os empreendimentos e ter rentabilidade. É aquilo que eu te falo, cara, às vezes vai fazendo muito negócio e não vai conseguindo entregar, e aí o cara vai conseguindo ter problema, aquela quantidade de gente trabalhando dentro da empresa,
então o seu custo vai lá em cima. Então a permuta financeira, ela faz sentido quando você tem condição de ter uma conversa inicial com o seu sócio terrenista e falar antes de fechar o negócio, combinar antes de fechar o negócio. Olha, fica muito mais interessante para nós você receber menos agora e receber mais depois. O que normalmente acontece que as loteadoras fazem? As loteadoras antecipam dinheiro, aportam dinheiro, emprestam dinheiro para terrenista e depois começa só distribuindo lucro.